Fala amigos, bem-vindos à nossa terceira e última aula. Nessa aula a gente vai falar sobre condução de baixo. Esse assunto para mim é super importante para o estudo do violão de sete cordas e eu vejo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, encontrando pessoas na rua que estão estudando violão de sete cordas. Eu sei que esse é um assunto que é pouco falado, é pouco comentado e ele faz parte da linguagem. É um assunto super importante que a gente tem que estudar, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que se aperfeiçoar. E o legal de tudo isso, desse assunto, é que ele também, a condução de baixo, ela é improvisada. Ela faz parte dessa linguagem criativa do violão de sete cordas. Então, é bacana saber que, não, aqui eu posso mudar para a inversão tal e criar caminhos diferentes com a condução do baixo, certo? Então, esse é um assunto importante. Eu quero falar para vocês também que no final dessa aula eu vou responder três perguntas, as três perguntas que ainda são mais frequentes dos alunos de 7 para mim. Sempre o pessoal me escreve e aí essas três batatas sempre estão lá entre as mais frequentes e vou falar disso para vocês daqui a pouquinho no final da nossa aula. E também, junto com essa aula, nesse e-mail vocês vão receber o nosso material em PDF para que vocês possam acompanhar todas as outras aulas, tudo detalhadinho, bonitinho. Deixei um material bacana ali para vocês. Tá legal, gente? Então vamos lá, vamos começar. Agora o nosso playback é o Sonho Meu. E a gente vai falar sobre condução de baixos. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente tem na condução harmônica, nesse trecho que eu quero passar para vocês, Dó, Lá7 e Ré menor, certo? Então, se a gente for pegar as tônicas de cada um desses acordes, que é Dó, depois Lá, depois Ré, que é onde a gente naturalmente tocaria o baixo. Tudo bem, você está tocando baixo nas tônicas, mas você pode usar recursos de inversão para enriquecer essa linha melódica, né? Em vez de Dó, Lá e Ré, a gente pode criar um desenho cromático, por exemplo, e é ele que eu vou mostrar para vocês, certo? Então a gente tem, primeiramente, baixo na tônica do Dó, depois a gente tem um acorde de Lá7, certo? Para depois chegar no Ré menor. Então, com uma mudança simples de baixo para terça, né, se a gente, ao invés de tocar o baixo do Lá7 na tônica, que seria Lá, tocar o baixo na terça, que é Dó sustenido, a gente já cria um desenho melódico para o baixo mais interessante. A gente cria uma condução de baixo mais interessante, né? Por mais que você toque, às vezes, o baixo na tônica, na segunda vez, na repetição, para variar um pouco, para enriquecer, vale você explorar esses recursos. Então, aqui, baixo na tônica no Dó, Lá7 com baixo na terça, que é Dó sustenido, e Ré menor com baixo na tônica. Então ficou certo? Esse é o nosso desenho, essa é a nossa condução de baixo. Certo? Então é isso. A outra coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte, em cima desse trecho harmônico. A gente, primeiramente, nesse trecho que eu quero falar para vocês, a condução é aquela bem conhecida de 2-5-1, certo? Então eu tenho Ré menor, depois eu tenho Sol 7, certo? E depois caindo em Dó. Então, para criar uma coisa interessante, a gente não ficar só tocando a tônica do acorde, a gente vai criar um desenho, uma outra condução de baixo, que ela é bem comum também. Então, isso você pode usar sempre lembra dela. Primeira coisa, a gente está em Ré menor, a gente toca... Esse Ré menor vai para o Sol 7 depois, né? Então, primeiro a gente toca o Ré menor com baixo na tônica, depois o Ré menor com baixo na sétima, certo? E aí depois a gente resolve ele no Sol 7 com baixo na terça, que é Si. Certo? Então ficou assim. Ok? Aí depois a gente vai continuar essa sequência que é Sol 7 para Dó, certo? Então a gente parou aqui nesse baixo Si, baixo na terça, depois a gente vai chegar até
o baixo na tônica de Sol 7. Pode ser fazendo um pedacinho de baixaria para chegar aqui, certo? Fica interessante. Ou simplesmente você pode mudar o baixo mesmo, direto, sem frase. Certo? Então, e aqui a gente vai usar o mesmo recurso, só que agora em cima de um acorde dominante para um acorde maior. Vai ser o seguinte: baixo na tônica de Sol 7. Tem essa montagem que é boa para 7 cordas, que dá para usar lá com rapidez, né? Porque às vezes no 7 cordas a gente está tocando uma certa velocidade, criando baixarias instantaneamente. Às vezes não dá para montar aquele acorde ideal, então essa aqui é uma boa montagem para esse tipo de situação. Sol, Fá, Sol de novo e Si, certo? Sem a quinta. Funciona super bem. Deixa claro qual é o acorde. Então a gente toca o baixo na tônica, depois o baixo na sétima, aqui de novo baixo Fá e as cordas soltas Ré, Sol e Si, certo? Isso aqui por si só já forma um acorde de Sol maior e aqui a sétima no baixo. Então primeiro aqui e resolvendo no baixo Mi, que é a terça maior, a terça de Dó maior, certo? Então ficou. Certo? Então é isso. Agora escutem como isso funciona no nosso áudio, no nosso playback. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Vai matar essa saudade. Sonho meu, com a tua liberdade. Sonho meu. O nosso próximo playback é o Longe de Casa. Bom, logo no início a gente tem uma cadência super simples que é Lá menor, primeiro grau, né, a tonalidade da música, depois dominante, que é Mi7, depois a gente volta para o primeiro grau, certo? Então a gente volta para Lá menor. Lá menor, Mi7, Lá menor. Se a gente tocar toda hora assim, com baixo na tônica, fica cansativo, então vale bastante essa variação aqui. Tocou baixo Lá, certo? Para começar a música. Aí, no Mi7 a gente toca o baixo na quinta, que vem um intervalo de segunda, né? Do Lá pro Si. A gente começa um desenho aí ascendente, né? Depois a gente vai pro Lá menor com baixo Dó, baixo na terça. Certo? Então ficou Lá menor, Mi7 com baixo Si, depois Lá menor com baixo Dó. Bom, uma coisa é a gente pensar na condução de baixo e usá-la simplesmente assim. Outra coisa é a gente pensar que a gente pode encaixar frases, né, já pensando na condução do baixo. Então o que importa para a gente aqui é o desenho da condução do baixo, e aí sabendo que a gente quer chegar no Mi7 com baixo Si, depois sabendo que a gente quer chegar no Lá menor com baixo Dó, aí sim criar as frases. Então uma coisa simples que fica bacana é isso aqui, ó. Certo? Frases que vão cair nos baixos, que a gente já está pensando na condução, certo? Então esse é o primeiro trecho. O nosso outro trecho é o seguinte: lá na frente a gente chega num Fá 7, né? Primeiro ele é Fá, depois ele vira Fá com sétima, certo? Então aqui a gente vai fazer aquela cadência que a gente já
aprendeu aquela condução de baixo que a gente aprendeu em outros lugares, que é tônica. Depois ele vai virar acorde dominante, a gente coloca o baixo na sétima para deixar isso evidente. Certo? Aí depois disso tem um 2-5-1 para Lá menor, para voltar para o início da cadência harmônica. Então seria Si meio diminuto, Mi7 e Lá menor. Para a gente aproveitar essa sequência descendente, essa condução de baixo descendente, já teve aqui um intervalo de segunda. Uma outra nota dentro de Si meio diminuto que encaixa aqui nessa nossa lógica descendente, de condução de baixo descendente, é o Ré, né? Então, baixo na terça, que vira uma montagem de Ré menor 6. São enarmônicos, né? São o mesmo acorde, tem o mesmo som, só que estão com inversões diferentes. O Si meio diminuto e o Ré menor 6. Certo? Então ficou assim. Certo? De novo, a gente pode usar esses lugares, esses pontos onde a gente quer chegar com a condução de baixo para criar frases. Por exemplo, certo? Bom, gente, então é isso. Agora, escutem esses dois trechos em cima do nosso playback. Longe de casa eu choro e não quero nada. Aqui fora do chão ninguém quer e não pode nada. Sinto falta de São Paulo, de escutar na madrugada uns bordões de violões e uma flauta chorada. O nosso próximo playback é o Coração Leviano. E eu quero explicar também dois trechinhos de condução de baixo aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte. A gente tem essa harmonia aqui, ó. A música está em Dó maior, a gente está no segundo grau, certo? Ré menor. Depois a gente vai pro quarto menor, certo? Quarto menor com sexta. Depois no dominante. Depois pro 5 do 5, que é o Ré com sétima, certo? Então se a gente for tocar se a gente for tocar os baixos todos na tônica, não vai soar interessante, certo? Então é legal aqui a gente criar uma condução de baixo para elas, tem um cromatismo aqui, uma condução de baixo cromática que fica super interessante. Então a gente está aqui tocando Ré menor com baixo na tônica e revezando ele com baixo na quinta, né? Aquela condução padrão. Ré, Lá, Ré, certo? Aí no segundo tempo a gente acaba com baixo Lá, né? Antes de ir pro próximo acorde, a gente tem o baixo que cai no segundo tempo, que é o Lá, o baixo na quinta. Então começa com Ré menor, baixo na quinta, certo? Nem lembra dos seus desenganos, certo? Então aqui a gente cai com Fá menor com baixo na terça. Fá menor 6 com baixo na terça. Quarto menor. Desenganos. Aí o Sol 7 com baixo na tônica. Certo? E fere. Aí a gente tem o Ré 7 com baixo na terça. Então rolou esse cromatismo desde o Lá até o Fá sustenido. Essa harmonia que parecia um monte de coisa, ela começa a fazer mais sentido com essa condução de baixo, certo? Então a gente tem lá, né? Certo? Legal? Então é isso. A nossa próxima condução é uma outra muito padrão que acontece bastante nos sambas e no choro, que é quando se vai para o quarto grau e aí a gente tem um diminuto cromático, né? O diminuto meio tom acima.
Ao invés da gente ir pro Dó com baixo Dó, a gente vai pro Dó com baixo Sol, né? Na hora de voltar para a tonalidade, a gente foi pro quarto grau, fez o diminuto. Ao invés de voltar pro Dó com baixo Dó, a gente toca o Dó com baixo na quinta, com baixo em Sol, certo? Que também fica uma condução de baixo cromática. Certo? Vou aqui. Certo? Dá até pra chegar aqui no Lá. Então tem essa subida, né? E dois, e... Até pra usar um cromatismozinho aqui até o Lá, né? De sol sustenido pra Lá. É isso. Então vejam como ficou isso nesse nosso próximo playback. Bom, gente, então para encerrar essa nossa série, eu vou responder aquelas 3 perguntas que eu falei no início, né? São as 3 perguntas que as pessoas mais me fazem aqui pelo Facebook. Então, a primeira delas é o seguinte: as pessoas me perguntam se precisa de violão de aço e dedeira para tocar violão de 7. A resposta é não. Você pode tocar assim com seu violão de nylon e sem dedeira, como uma técnica de violão clássico, por exemplo, né? Dedilhados, mas sem a dedeira no polegar. Eu uso corda de aço e dedeira porque eu gosto desse som, né? É o tipo de som que o Dino usava, é um tipo de som que se destaca no meio do regional, no meio de uma roda de samba. Ele tem o violão fica com bastante projeção, né, sendo tocado com dedeira e corda de aço, até para uma roda acústica, uma roda de choro, por exemplo. E é um som penetrante, né? Um som que tem muito ataque, né? Então ele é definido, ele não embola no meio de um regional. Quando você vai fazer uma gravação, por exemplo, no meio de um regional, no meio do samba, né? Então esse violão de 7 cordas de aço, ele funciona super bem nesses meios, mas você pode estudar sem problemas com violão de nylon, né? Tem inclusive a escola do Rafael Rabelo, que depois foi uma escola de violão solo, né, de 7 cordas, em que ele usava nylon, né? No início da carreira dele ele usava aço para tocar nos regionais, né, como um violão de acompanhamento, e depois para o violão solo ele partiu para um violão de nylon, certo? Então essa é a nossa primeira pergunta. A nossa segunda pergunta é: eu preciso saber ler partitura para aprender violão de 7? E a resposta é também não. Muita gente aprende pelo estudo informal. Aqui no nosso caso, por exemplo, nesses 3 vídeos, onde está sendo tudo mostrado, tudo tocado, tudo falado. Então a gente está falando o nome de nota, eu estou explicando para vocês quais são os graus, como funciona, enfim. Não é necessário o aprendizado por partitura. Por partitura facilita muita coisa. Isso vai, se você não sabe ler ainda e quer aprender, isso vai te facilitar, sim, a vida em vários momentos, não só para o estudo de violão de 7 cordas, mas para o estudo de música no geral, né? Quando você tiver que escrever um arranjo, uma harmonia, enfim, para várias coisas. Mas ele não é necessário para o aprendizado do violão de 7. Então, como vocês viram nessa série, só acompanhando pelos vídeos, tem os detalhes, tem uma câmera só na minha mão. Isso acontece no meu curso também, no meu curso de violão de 7 cordas baseado no Dino 7 cordas. A gente faz também tudo assim com uma câmera
na mão esquerda, então dá para acompanhar tudo, eu estou falando tudo, explicando tudo. Então, é isso, gente. A nossa terceira pergunta é: qual material usar para estudar? Bom, eu gosto de começar essa pergunta falando qual é um material que não é ideal para se estudar. Na minha opinião, muitas pessoas ficam travadas, muitas pessoas que já sabem ler partitura ficam travadas num material que funciona só para reprodução, que é uma partitura de baixarias escritas para serem tocadas em determinada música, certo? Eu acho que esse tipo de estudo, esse tipo de material, que é só uma partitura escrita no qual você tem que reproduzir, ele ao invés de te libertar, de te liberar para a criação, que é a linguagem do violão de 7 cordas, o que a linguagem exige, ele te trava, né? Ele traz para o seu dia a dia a repetição, né? Você imitar. Claro, às vezes isso é importante, é bom você fazer um pouco disso. Agora, ficar limitado nesse material, eu não aconselho. Eu acho que você tem que procurar materiais que vão te levar a tocar a verdadeira linguagem do violão de 7. E eu estou falando do quê? Entender como as coisas funcionam, entender como a construção de baixarias funciona, entender como a condução de baixo funciona, entender como funcionam as levadas, para que depois você possa criar tudo isso, né? Para que você possa inventar em cima disso tudo, né? Você tá tocando numa roda de samba, uma música que você sempre tocou em sol, e o cara fala: não, eu vou tocar essa música em mi maior, em mi bemol, e você pega aquela música e sai tocando, fazendo novas frases, enfim. Aquele pedacinho do céu que você tocava todo com a partitura, tudo escritinho ali, aí você toca uma vez daquele jeito que você aprendeu, que é bonito, eu gosto dessa frase, vou tocar essa frase. E na segunda vez, quando repetir a música, você não vai tocar a mesma frase. Você vai fazer uma coisa nova, uma coisa que vem de dentro de você, que você criou naquele momento, que você criou instantaneamente, né? Então, o violão de 7 cordas, ele serve para passar a informação musical que está dentro da nossa cabeça, certo? E por isso ele chama instrumento, né? Para passar a ideia de criação que passa na nossa cabeça para fora, né? Ele é um instrumento. Então, a ideia é que você consiga externar as ideias que estão na mente. Para isso, você precisa de um material que te direcione para isso. Um material que te explique as coisas, te explique como a coisa funciona, certo? Para você não se tornar meramente um repetidor de frases, um repetidor de baixarias. Para você se tornar um violonista de 7 cordas como deve ser, criando, improvisando e sentindo a sensação real de se tocar esse instrumento. Então, como exemplo disso, eu gosto de dar o livro do Rogério Caetano. É um livro super bacana, um método bem legal, que conta com uma parte que tem um áudio também, é super interessante. E, bom, eu gostaria de falar também do meu curso de violão de 7 cordas baseado nas gravações do Dino. Então é isso, eu peguei todo aquele material das gravações do Dino nos discos do Cartola para poder explicar tudo isso para vocês, para explicar o como fazer, para explicar o como a coisa funciona, o como analisar baixarias. E o nosso objetivo final é justamente chegar no como tocar o violão de 7 cordas. É chegar no criar baixarias. Então a ideia é que você chegue no final desse curso entendendo como toda a lógica funciona e praticando tudo o que a gente passou nesse curso para você poder criar suas próprias baixarias. Então é isso. Então evite materiais que se limitam a te fazer repetir o que está escrito na partitura. Então busquem materiais que vão te levar, que vão libertar vocês, que vão levar vocês para a criação, para a análise, para a dúvida que gera o entendimento daquilo que está acontecendo. Bom, é isso, gente. Foi um prazer para mim passar essas 3 aulas para vocês, passar esse pouquinho de conhecimento. E obrigado a quem assistiu tudo isso do começo até o final. Agora vocês podem acessar já o conteúdo todo em PDF, tá tudo lá escrito para vocês poderem analisar, estudar. Para quem sabe ler partitura, vai poder acompanhar mais de perto isso. E quem não, tem material suficiente também pelos vídeos da nossa
série de 3 vídeos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Então, comentem, deixem seu comentário aí. Eu vou responder as dúvidas de todo mundo. Qualquer dúvida que você tiver, é só escrever. Eu vou ler uma por uma e vou responder todo mundo. Obrigado demais e até a próxima. Vamos que vamos!